Olá, meus amores e minhas amoras, estamos de volta para mais uma aula de História e hoje eu espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais aí sobre os registros históricos materiais e imateriais. A gente já viu esse assunto, mas agora a gente vai trazer para a nossa realidade. Quais são os registros materiais e imateriais de Vitória de Santo Antão? Então, olha, revisando, vamos lá. Já tivemos, né, a oportunidade de conhecer alguns dos legados materiais e imateriais deixados pelos povos antigos, como a forma de organizar o tempo, o alfabeto, os números, as obras de arte, as leis, a culinária, os aspectos da cultura religiosa e política, entre outras coisas. Então a gente já viu tudo isso, a gente já teve a oportunidade de ver tudo isso, certo? Então, refrescando a memória, como que a gente distingue se um registro histórico é material ou imaterial? Gente, o nome mesmo já diz, matéria, né? Aquilo que a gente pode, pegar, tocar, né? Ver. Imaterial é aquilo que a gente sabe, são conceitos, mas que não dá para pegar conceitos, né? Não dá para pegar ideias. Então, vamos aqui ver um exemplo de registro material. As obras arquitetônicas são exemplos de bens que fazem parte do patrimônio material e que são legados culturais. Um exemplo bastante característico é o Parthenon, templo dedicado à deusa Atena e construído há 2.500 anos aí atrás. A forma de construção das colunas foi especificamente desenvolvida pelos antigos gregos e as colunas foram inspiração para a arquitetura ao tempo da história, às vezes com fins políticos, para mostrar imponência e grandiosidade, como pode ser visto na construção da Casa Branca, sede do Poder Executivo de lá dos Estados Unidos. Então, eu tentei achar aqui fotos de locais públicos nossos, brasileiros, que tenham essa arquitetura semelhante ao Parthenon. Mas como eu não encontrei, eu deixei como estava no livro lá da Buriti, de História, um exemplo aqui de como as ruínas, né, como esse bem material aqui, esse patrimônio material histórico, influencia até hoje nas construções, para simbolizar aí grandiosidade, imponência, né, na arquitetura contemporânea, moderna e contemporânea, tá bem? Outro exemplo de ruína material que serve aí, que fica como bem material, como registro patrimonial material para a gente aí na humanidade, né? Nós temos as ruínas da antiguidade, com restos de construções que sobreviveram ao tempo. São consideradas bem materiais. Algumas dessas construções ficaram preservadas por motivos diversos. No ano 76, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e soterrou as cidades de Pompeia, Herculano e Estábia. Do total de 20.000 habitantes de Pompeia, cerca de 2.000 foram mortos. Como se fosse aí uns 10%, né, da população. As cidades foram cobertas por cinzas e depósitos vulcânicos, que atingiram a altura de 6 a 7 metros. No final do século XVI, as cidades soterradas foram descobertas. Afirma-se que as escavações feitas ali, na primeira metade do século XVIII, marcam o início da arqueologia moderna. Então, a erupção lá desse vulcão soterrou essas cidades e toda a cidade ficou conservada ali, embaixo, né, das substâncias que saíram do vulcão, né? Então ficou ali preservadinho, como se estivesse congelado. E aí, depois de anos e anos e anos, descobriram essa cidade e começaram a escavar para entender melhor como era a arquitetura daquela época, como viviam as pessoas naquela época, naquela região. Inclusive, gente, várias pessoas ficaram petrificadas, foram quase bem conservadas ali, a estrutura óssea e tudo mais, né? A estrutura fisiológica, no caso, né, daquelas pessoas. Você pode até pesquisar a respeito, né? Foi uma grande descoberta arqueológica e marcou aí a arqueologia moderna, né? Marcou essa transição. E assim como arqueólogos, a gente também no mês de agosto saiu escavando aí o passado de Vitória de Santo Antão, né?
e a gente conseguiu descobrir algumas coisas, como, por exemplo, a gente descobriu o marco de memória que tem aqui na cidade, feito a Mariana Amália. Como assim o marco de memória? Temos ali o nome da rua principal, né, da avenida, feita como, para lembrar a memória de Mariana Amália, então a rua recebe o nome dela. Então é um marco de memória. Temos também, como exemplo aqui de registro material, de patrimônio material na cidade, o Engenho Bento Velho, né? E toda a sua importância aí registrada na história e registrada, inclusive, no livro que conta a história da cidade de Vitória de Santo Antão, que é um exemplo de fonte escrita não oficial. Então, aí temos alguns exemplos, e aí para voltar agora para as fontes imateriais, né? Vamos trazer novamente exemplos de fonte imaterial para depois falar das fontes imateriais de Vitória de Santo Antão. Combinado? Então, além dos bens materiais, existem também os imateriais, e eles podem ser de diferentes tipos. A gastronomia é um deles. Um exemplo bastante conhecido é o acarajé. A receita é uma mistura das tradições africana e brasileira. Esse prato é considerado um bem significativo da nossa cultura e foi declarado parte do nosso patrimônio material. Então, tá vendo aí, a culinária, ela pode servir como exemplo de bem imaterial, porque você não pega a culinária assim, você come, você prova, você experimenta. Culinária é temperos, né? É toda uma mistura, não é só simplesmente uma receita escrita, né? Então, a culinária aqui, como bem patrimonial imaterial do Brasil, nós temos como exemplo o acarajé. E as ideias, as ideologias de uma população, de uma região, também podem ser bens imateriais, como, por exemplo, a filosofia. A filosofia de uma cidade, de uma época, também é considerada bem material. Então, vamos aqui para a leitura. Ó. O pensamento filosófico pode ser considerado um legado cultural, pois esse modo de refletir procurou compreender o mundo e a natureza sem, necessariamente, recorrer aos deuses e mitos. Apesar disso, a filosofia e a religiosidade conviveram por muito tempo na Grécia Antiga. As questões relacionadas à filosofia instigam nossas reflexões até hoje. Então, como um exemplo de bem imaterial da Grécia, nós temos a filosofia de Platão. Já ouviu falar sobre Platão? Não? Então, vamos ouvir agora, tá certo? Ao lado de tantos outros filósofos da Grécia Antiga, Platão, que viveu há 2.400 anos atrás, compôs um corpo de ideias e reflexões sobre a vida e o mundo por meio da filosofia. Na obra República, desenvolveu uma noção conhecida como alegoria da caverna, para refletir sobre formas de conhecer a verdade e sobre as questões que impedem a percepção dela, no caso da verdade, tá? Imagine pessoas que vivem presas numa caverna e estão de costas para o mundo externo. Elas acompanham o que se passa do lado de fora apenas pelas sombras que projetam na parede ao fundo da caverna onde vivem. Todo o contato com a realidade se dá exclusivamente pelas sombras. Mas como seria se essas pessoas saíssem para o mundo exterior? O que se passaria com elas? Como reagiriam as pessoas que permaneceram na caverna ao ouvir as histórias das que voltassem? O que tem maior valor? O conhecimento da realidade ou a representação dela, que é marcada por convenções sociais? Para Platão, a filosofia, palavra de origem grega que quer dizer amor, philos, a sabedoria, sofia, então amor à sabedoria, seria o meio de sair dessa caverna. Então, para Platão, a ideia de Platão é que todos nós, a gente não tem acesso à verdade, à realidade. A gente só vê a sombra dessa realidade. E aí a única forma da gente ter acesso à realidade verdadeira, né, não aquela representação que a gente vê pela sombra, seria através da filosofia. Seria esse conhecimento filosófico que traria, digamos assim, a libertação de todos nós que estamos ali amarrados na caverna, tá certo? Então, essa filosofia de Platão vem até hoje, persiste até hoje na nossa sociedade. Então, é um bem imaterial, né? Deixado aí pela Grécia. E
é um patrimônio imaterial. E os patrimônios imateriais de Vitória? Você sabia que aqui em Vitória de Santo Antão tem o Sobradinho Morisco? Ele foi tombado pela sua importância cultural? Então esse sobradinho aqui, ó, você já viu ele, já passou por ele? Você sabe a história dele? Ele foi comprado, ó, vamos lá. O edifício trata-se do único remanescente da antiga povoação de Santo Antão. Lembra de quando essa cidade era apenas um povoado? Então, esse edifício ele vem desde aquela época lá, tá? Ele foi adquirido por um engenheiro, Ayrton de Almeida, que decidiu conservá-lo. Ele reformou, né, restaurou, no caso, todo o edifício, conservando ali a arquitetura, né, tudo direitinho, e deixou esse sobradinho como um patrimônio material para a cidade, considerado o único remanescente do povoado de Santo Antão. Então, se você andar por Vitória, você vai ver vários edifícios, mas você não vai encontrar um edifício como esse. Esse aí é um bem material mais marcante da cidade, tá certo? Nós aqui também temos o bem natural, né, que é lá na parte um patrimônio natural, lá na parte do Monte das Tabocas, onde teve todo o conflito, né, da Batalha das Tabocas. É um bem natural de Vitória de Santo Antão e vários outros bens materiais, vários outros patrimônios materiais aqui na cidade. Mas aquele edifício ali do Morisco, ele é tombado mesmo como patrimônio material daqui do Brasil, tá certo? E aí a Vitória se destaca novamente em relação à cidade para o país, né? Em relação ao país, ela se destacando mais uma vez. E nós temos, a gente viu em agosto, várias personalidades daqui de Vitória de Santo Antão que são conhecidas, que ajudaram a levar a cultura de Vitória de Santo Antão para o Brasil e para o mundo. Então essas personalidades são como patrimônios imateriais também da cidade. A arte que essas pessoas produzem, que essas pessoas divulgaram, são patrimônios imateriais da cidade de Vitória de Santo Antão. E eu destaco aí com todo carinho Selma do Coco. Eu acho ela incrível, né? Assim, toda a herança cultural que ela deixou, a riqueza. E eu não sabia que ela era daqui de Vitória de Santo Antão, e ao estudar em agosto para fazer aula para vocês, foi que eu descobri. E aí eu destaco ela e, claro, também, né, Zezinho de Tracunhaém, que é conhecido como Zezinho de Tracunhaém, porque aprendeu lá a fazer as esculturas e tudo mais, mas é natural de Vitória de Santo Antão. Temos também como patrimônio imaterial da cidade o carnaval daqui da cidade, né, que é destaque entre as cidades daqui de Pernambuco. Então, mais um bem imaterial de Vitória de Santo Antão. Então, vamos ver se você está afiado em saber distinguir o que é um patrimônio, né, um registro ali material, e o que é um imaterial. Vamos distinguir rapidinho? Vamos lá. Marque M para patrimônio material e I para imaterial. A dança é um patrimônio material ou imaterial? Dança, gente, olha, pensa direitinho. Imaterial, né, pessoal? A gente não vai tocar a dança e transportar a dança, não literalmente, tá? E a arquitetura? A arquitetura é material, os edifícios, as ruínas, né? Patrimônio material, ok? E comidas? Material ou imaterial? Imaterial, né, gente? Lembra que a culinária é um patrimônio imaterial? E as obras de arte? Obras de arte material, ok? Então, eu espero ter conseguido te ajudar rapidinho a reforçar esse conteúdo, trazendo para a nossa realidade de Vitória de Santo Antão, e que você tenha gostado da aula, tá bem? Continua se cuidando, vamos se organizando para vacinar, incentivar as pessoas a se vacinarem, para o mais rápido possível a gente tá de volta às aulas presenciais. Ninguém aguenta mais isso, né? A gente pode continuar assim, de forma remota, colocando aulas remotamente, mas tendo o nosso apoio presencial, não é verdade? Então vamos até a próxima aula. Tchau, tchau!